amai os vossos inimigos. Boa noite a todos. Boa noite. Já sabem que tem que responder amorosamente, né? Eu fico feliz com isso. Boa noite também para o pessoal que está na salinha. E hoje vamos dar boa noite também para os desencarnados, porque esse tema também vai abordá-los, né? Eu, quando comecei a vir aqui à casa, eu vim com um sentimento de gratidão pela oportunidade. Aí os anos passaram e eu comecei a vir com um sentimento de felicidade. Porque, gente, como é bom quando a gente chega aqui, eu sempre falo isso, toda palestra. Porque a gente é acolhido nos dois planos, tanto aqui na matéria quanto espiritualmente. Vocês acolhem a gente com tanto amor, com tanto carinho, que eu venho assim super feliz, venho motivada dessa. Já venho imaginando como é que vai ser o dia do nosso encontro. Que é sempre uma bênção, né? Essa oportunidade de estudar os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos, eles são atemporais. Então, utilidade para a gente sempre terá, né? Principalmente o tema de hoje, que é tenso, né? Um tema tenso. O pessoal vem desconfiado para esse tema, né? É um tema que eu acho que talvez ele seja um dos mais importantes para nós, justamente pela dificuldade que ele nos impõe. Uma dificuldade que a gente ainda sente, né, quando fala de amor e inimigo na mesma frase. Essa dificuldade nos deixa numa condição de estagnação. A gente fica meio paralisado. Isso atrasa a nossa transformação moral, que é fundamental no nosso processo evolutivo, principalmente pelo momento que a gente está passando da transição planetária. Todo mundo sabe disso? Que a gente está passando de uma transição, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Então, a gente quer continuar, não quer, nesse planeta? A gente não quer seguir para um planeta onde haja menos maldade? Ou então, por um outro lado também, a gente sabe que a oportunidade, neste momento de transição planetária, foi dada para todos. Então, fatalmente, a gente vai ter uma relação de proximidade com alguém ainda endurecido, com alguém que ainda está mais próximo do primitivismo do que dessa condição de um ser um pouquinho mais evoluído num planeta de provas e expiações, já com algum tipo de esclarecimento. Então, olha a importância da gente tentar se transformar, tentar mudar a nossa maneira de ver esses grandes desafios, né, que nos parecem quase impossíveis. Quando a gente fala ou lê pela primeira vez, amai os vossos inimigos, amor e inimigos na mesma frase, a gente acha que houve algum equívoco na digitação. Não pode ser isso, né? A gente fica assim. E num segundo momento, a gente, quando lê e vê que é isso mesmo, a gente fala, é impossível. A gente não pensa isso quando lê isso. Pensa ou não pensa? Vocês estão acordados, gente? Não, né? Não tem nem dormido ainda, né? Porque a gente nem começou, tem que estar esperto, né? Então, olha só, quando a gente fala sobre amai os vossos inimigos, a gente tem que parar para pensar, vamos entender hoje o contexto que Jesus falou isso. O que Jesus quis dizer quando ele falou isso? E como que a gente vai praticar esse ensinamento? Temos até meia-noite? É isso? Então vai dar tempo, né? Para a gente sair daqui já com tudo isso esclarecido. Vamos ter esse tempo. Bom, essa frase foi dita por Jesus lá no Sermão da Montanha, que foi o mais importante, né? O mais especial sermão que Jesus fez lá no Monte das Oliveiras. Quem conta isso pra gente
Mateus. Mateus descreve isso no seu evangelho, todo esse sermão. O evangelho de Mateus, eu não sei se vocês sabem, ele é o evangelho que deu origem ao nosso evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que a gente vai encontrar no nosso muitos capítulos e muitos versículos que a gente vai ler lá. Evangelho de Mateus, porque foi tirado do Evangelho de Mateus. E Mateus descreve o seguinte, olha, Jesus subiu ao monte. Quando Mateus fala isso, está dando para a gente a ideia de os montes naquela época, né, nessa região não eram muito altos, mas Jesus sobe ao monte. Dá a ideia para a gente do quê? De uma conexão com o divino, com o alto. E ele em seguida fala que Jesus senta. Esse ato de se sentar era um ato que os rabinos faziam nas sinagogas quando falavam. E depois ele diz, Jesus fala. Jesus então fala coisas sobre o reino de Deus. Nós sabemos que reino é esse? Eu já falei aqui. O reino de Deus não é um lugar físico lá fora, né? O reino de Deus é interior, porque ele é um estado de espírito da pessoa, de plenitude, de felicidade, de amor, de saúde, tudo que é bom. É um estado de espírito que a gente busca alcançar. E Jesus então vem trazer para a gente como ser feliz. Então ele começa falando das bem-aventuranças, que são 9. Ele vai falar da mansuetude, ele vai falar de ser pacífico, pacificador, ele vai falar sobre a sede de justiça, vai abordar essas bem-aventuranças. Em seguida disso, isso tudo Mateus que está contando para a gente, não sou eu não, tá gente? Em seguida disso, ele vai falar sobre o cumprimento da lei. Então Jesus vai dizer o seguinte, ninguém está entendendo por que eu estou falando essas coisas, se o assunto é mais, mas vocês vão entender, calma aí, tá? Paciência. Em seguida, ele vai dizer o seguinte, eu não vim destruir a lei, eu vim fazê-la ser cumprida. Jesus então declara que ele não veio acabar com a lei, ele não veio mudar a lei. O que ele veio fazer? Mostrar para a gente a perfeição e a verdade dela. Ele veio dar um novo significado. Ele não veio ignorar os mandamentos, mas um novo significado, mostrando para a gente a profunda e real lei. Assim, bem simples, né? Porque até então eram leis que só diziam o que não fazer, o que não fazer, o que não fazer, o que não fazer. Então ele vem apresentar de uma outra forma. E aí ele traz a lei e a antítese. Já ouviram falar nisso? Já? Quem já ouviu? Então vamos dizer, só você, hein? Gostei. Então o que quer dizer isso? Lei e antítese. Vocês vão saber o que é. É quando Jesus fala, ouviste o que foi dito? Ele está mencionando o quê? A lei. Eu, porém, vos digo, está trazendo a antítese, que é a nova interpretação. Dito isso, vamos entrar então aqui, ó, no nosso primeiro, Evangelho de Mateus, capítulo 5, nosso primeiro versículo, que diz, aprendestes o que foi dito? Amareis vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Amar ao próximo estava na lei. Odiar os inimigos não estava. Quem falou isso foram os intérpretes da lei, tá? E ele segue lá no 44. Porém, eu vos digo, amai os vossos inimigos. Gente, pausa. O capítulo Amai os vossos inimigos, a gente já viu que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o capítulo 11? Vou dar uma dica. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que a gente entende? O que a gente pressupõe? Que eu só consigo amar o meu inimigo quando eu já aprendi a amar o meu próximo como a mim mesmo. Não é isso? Um capítulo vem antes do outro. É um pré-requisito, então, né? Fazei o bem aos que vos odeiam. Melhor eu vir aqui, ó.
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Nossa, quando a gente lê isso, não dou conta, como diria minha amiga de Goiânia que está aqui hoje. Eu não dou conta, né? É muito difícil fazer isso. É impossível fazer isso. A gente vai pensar assim. Sabe quando que a gente vai conseguir começar a pensar nessa possibilidade? Quando a gente reconhecer que a gente também erra, que a gente se equivoca muito. Então, se eu erro e me equivoco e quero que me amem apesar disso, eu começo a entender então que eu também tenho que amar o próximo, porque ele é tão imperfeito quanto eu sou. Não muda um pouquinho a figura do amar os vossos inimigos quando eu penso dessa forma? Eu acho que muda bastante, né? Que é aquela frase também que a gente costuma falar: me ame quando menos eu merecer, quando eu estiver no equívoco, porque é justamente nesse momento que eu mais preciso desse amor, né? O amor da compreensão, da tolerância, da paciência, do entendimento da imperfeição de cada um de nós, né? E aí ele segue, olha, a fim de que sejais filho de vosso Pai que estais nos céus. Esse comportamento de amar o vosso, né, que é o nosso inimigo, faz com que a gente se torne filhos desse Pai Celestial. Porque a gente vai estar usando de misericórdia, que é a mesma coisa que esse Pai Celestial faz em relação a nós. Que faz erguer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Está dizendo o que pra gente? Que a lei é igual para todo mundo, que não há diferença. Não importa se um é mais equivocado que o outro. Para Deus, todos nós somos idênticos, filhos dele. Então estamos sujeitos às mesmas leis e teremos as mesmas oportunidades. Isto é justiça divina, isso é misericórdia, isso é bondade de Deus, né? E ele segue: pois se amais apenas os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso. Quem eram os publicanos que ele está falando aqui? Também não fazem isso. Eram os cobradores de taxa, os cobradores de impostos, uma classe odiada na época de Jesus, porque hoje não são mais, né? A gente não tem mais ódio de quem cobra imposto da gente, mas naquela época eles eram odiados, né? Eram aqueles que enriqueciam muitas vezes ilicitamente. Também não acontece hoje em dia, né? Então, assim, eram aquelas questões de propina, coisas do passado longínquo. E se vós, vamos lá, e se vós apenas cumprimentai vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Quem eram os pagãos? Eram aqueles que não seguiam a religião judaica. Eles eram tidos como os pecadores. Então, se a gente fizer, a gente não está fazendo mais do que eles. Se só cumprimentar, se só amar aquele que nos ama, que nos cumprimenta, no que a gente está sendo melhor do que eles? Em nada. Então, Jesus ressalta aqui para a gente que se a gente amar apenas aqueles que nos amam, numa relação de troca, né? Eu só faço se o outro me fizer, é uma ação comum entre os pecadores, não entre os seguidores de Jesus, né? A verdadeira recompensa é de amar incondicionalmente, incluindo os inimigos, desafia a gente a um amor muito mais profundo, não é? Rumando o que? A perfeição de Jesus, né? Esses versículos, então, eles chamam a atenção para a gente do amor incondicional e a bondade que Jesus espera dos seus seguidores. Quem são os seguidores de Jesus? Nós. Então é esse tipo de bondade, de amor que ele está esperando da gente. Não é do vizinho, não é do outro não, é de cada um de nós, tá?
Ele está falando assim, se eleva espiritualmente, passa a ver o seu inimigo como um igual para Deus. Se Deus reconhece o seu inimigo como filho dele, tanto quanto reconhece a você como filho dele, Deus faz isso, como é que você vai fazer diferente disso? Não tem como, né? Se a gente quer arrumar a perfeição, olha, desconstruir coisas que a gente vem fazendo errado aí há milênios, talvez, sinto dizer, há milênios. Se a gente fizer isso, futuramente a gente já vai conseguir, então, amar os nossos inimigos, né? O ser humano, antes dele ser mau, ele é equivocado. Meu pai, desde muito pequeno, eu ouvi essa frase dele, ele diz assim, ninguém dá aquilo que não tem para dar. Isso serve para mostrar para a gente que se a pessoa só dá para a gente maldade, é porque ela está preenchida de maldade. Ainda está no equívoco. Ainda está nesse estágio evolutivo. A gente não pode esperar que ela dê uma outra coisa que ela não tem, que ela não está preenchida. Uma tia muito querida falava para mim que a gente pode enganar alguém por um tempo, mas a gente não pode enganar todo mundo todo o tempo. Então, em um determinado momento, a coisa vai aparecer, a maldade vai aparecer. Um gatilho vai fazer com que ela apareça. Nós temos, eu vou aproveitar então, já que eu falei dos dois já falecidos, e vou dedicar essa palestra para eles. Até no começo aqui estava tocando a música que meu pai mais amava. Como nada é por acaso, dedico para os dois aí que me ensinaram tanto, me ajudaram tanto até eu chegar aqui, né? Então, na vida, a gente vai ter 3 tipos de pessoas, né? Aquelas que vão nos servir para teste, aquelas que vão nos servir de lição e aquelas que vão nos servir de presente, de teste. Vão testar a nossa paciência, a nossa tolerância, até o nosso perdão. De lição, aqueles que a gente olha e quer seguir o exemplo. E presente, aqueles que vão estar do nosso lado em qualquer situação. Muito cuidado nesse momento, que a gente está falando até de pedir paciência, por conta do pedir e obterei, né? Porque às vezes a gente está passando pelas situações e fica assim, dai-me paciência, ai meu Deus, me dá paciência. Cuidado, gente. Porque quando a gente fica se reconhecendo, já vê uns vizinhos. Tem gente aqui que pede paciência, cuidado. Porque quando a gente pede paciência, Deus não pega uma varinha mágica e faz paciência para você, tolerância para você, perdão para você. Não. Sabe o que ele faz? Ele dá oportunidade para a gente conquistar essa paciência. Então, vai ver, muitas situações para que a gente, então, passe por elas e conquiste a paciência. Atenção aos pedidos, cuidado. Então, Jesus está desafiando a gente. Eu cumprimento de vocês não fazer mais do que os outros. Os pagãos também não fazem isso. Gente, peraí que eu acho que eu me perdi aqui. 46 e 47. Tá. Os pagãos também não fazem o mesmo? Tá. Eu vos digo que se vossa justiça não for maior do que a dos escribas, dos doutores da lei e dos fariseus, os líderes religiosos, jamais entrareis no reino dos céus. Ele está desafiando os seguidores aí além do amor e da bondade recíprocos, né? O toma lá, dá cá. Ele espera que a gente ame, que a gente faça o bem, sem esperar nenhuma retribuição e a qualquer pessoa. Sem limites, até os inimigos. A diferença, então, entre a ação dos pecadores e dos seguidores de Jesus está no caráter do amor e da bondade. Olha, os pecadores, eles vão ser motivados pelo interesse próprio, é o da troca. Enquanto que os seguidores de Jesus vão estar motivados pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Olha a diferença, né? Tem uma grande diferença. Independente disso, da recompensa que vão receber.
seja então filho do Altíssimo. Seguindo aqui, eu usei do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, o item 5, que ele fala: bem-aventurados os misericordiosos. Olha a fala de Jesus, olha: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiver com ele a caminho. O que ele está dizendo? A caminho aqui, olha, enquanto encarnado. E aqui a gente tem o benefício do véu do esquecimento. Então é muito mais fácil eu me reconciliar com ela. Desculpa, estou usando você hoje, né? Com ela, se eu não souber o que aconteceu entre a gente. É muito mais fácil. Se eu não souber qual foi a situação que gerou a pendência que a gente precisa resolver, né? E ele segue: para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz. Sabe quem é esse juiz? A nossa consciência. E para que o juiz vos leve ao ministro da justiça. Sabe quem é o ministro da justiça? As leis morais. Onde que elas estão? Na nossa consciência. E que sejais mandado para a prisão. Onde é essa prisão? Será que é uma prisão com grades? Para a reencarnação, para a gente não ficar reencarnando. Para que a gente não seja mandado para a prisão. E ele segue: eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Vocês sabem o que é ceitil? É uma moeda da época que tinha o menor valor. O que ele está dizendo? Que enquanto a gente não reparar, enquanto a gente não quitar as nossas pendências, as nossas dívidas, até a menor que seja, a gente vai continuar nesse processo de encarna, desencarna, aprende, não aprende, encarna, desencarna, aprende, não aprende, passando por essas experiências que nos são custosas, né? São dolorosas. Até a gente aprender vai ser assim. Vamos seguindo. Também lá nesse mesmo capítulo do Evangelho, no item... Qual é o item? Peraí. Item 7. O sacrifício mais agradável a Deus. Olha, se portanto, quando se apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem algo contra vós, deixai o vosso donativo aos pés do altar e diante de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. E só depois voltai para oferecer a vossa oferta. Jesus, então, ensinando para a gente que o sacrifício mais agradável ao Senhor é a gente sacrificar o nosso próprio ressentimento. Se a gente cometeu alguma injustiça com algum irmão nosso, vamos lá corrigir isso. Se a gente está ainda sentindo raiva, ódio por alguém, se livra desse sentimento. Tira isso de você. Eu ia falar no começo da palestra e eu não falei, vou abrir um parênteses aqui rapidinho para falar uma coisa. Olha, gente, a gente precisa agarrar na mão do nosso personal espiritual, que é o nosso mentor. Personal, ele está ali à nossa disposição. Se a gente facilitar a conexão, a gente consegue ouvir os conselhos, a gente consegue perceber os livramentos. Agarra na mão desse mentor seu e pede para ele te dar coragem para enfrentar as diferenças que a gente tem com os nossos inimigos, tá? Era uma coisinha que eu queria falar lá no começo e não falei. Então ele fala o seguinte, que o que Deus quer, o que o Senhor o mais agradável ao Senhor é a gente sacrificar o nosso próprio ressentimento. Então, antes da gente se apresentar a Deus para querer o perdão dele, a gente precisa perdoar o nosso irmão. Antes da gente... se a gente cometer alguma injustiça, a gente precisa ir lá corrigir essa injustiça.
Só assim essa oferenda vai ser agradável a Deus, né? Virá de um coração isento, puro, sem maldade, sem sentimento de ódio, livre, leve, tranquilo. Os judeus ofereciam então sacrifícios materiais, a gente sabe disso. Já os cristãos não. Então, oferecendo a nossa alma a Deus, ela deve estar purificada. Então, todo sentimento que eu tenho, sentimento ruim, maldade, eu tenho que deixar do lado de fora. Quando eu entro num templo do Senhor, quando eu entro numa casa espírita, numa igreja, né? Eu preciso estar pura, me sentir pura, porque desta forma as minhas preces vão ser levadas pelos anjos para o alto. Eu tenho que estar, leve. Eu não posso estar com o meu coração todo cheio de coisas, de energias negativas, o coração amargurado. Não posso. Vamos botar isso na nossa cabeça? Antes de vir para cá, vamos nos preparar para vir para cá? Como o Romerciano falou aqui antes, a gente entra, a gente já começa a se preparar, mas a gente pode começar a se preparar desde casa, né? Pedindo, fazendo prece, pedindo. Se eu cometi algum equívoco que eu não me dei conta, eu peço perdão ao meu inimigo, mesmo sem saber quem ele é. Você está mostrando a sua intenção. Você está dizendo, eu não fiz sem saber. Então a minha intenção é que eu não quero ficar mal com ninguém. Eu não quero trazer mal-estar para nenhuma pessoa. A gente pode orar falando isso, tá? E os inimigos? Agora chegamos na parte dos inimigos. A gente conhece os nossos inimigos? Será que o nosso inimigo está sentado ao nosso lado agora? Será mesmo? Acho que não. O Mercino mesmo. Será? Todo mundo ficou duro. Você viu que ninguém olhou para o lado? Está todo mundo brincando de estátua, todo mundo duro, olhando para frente. Será que o inimigo está na sua frente, atrás, de você, do lado? A gente conhece os inimigos? Alguns são declarados, não são? São, né? Todo mundo conhece? Vamos dar uns exemplos, então? Não vamos citar nomes, tá? Vamos dar um exemplo, tá? Só para fazer a coisa ficar mais descontraída. Será que quando rompe assim uma sociedade, gera aí uma inimizade? Será que aquela frase que diz que a gente conhece o cônjuge na hora do divórcio litigioso vale? Será que é assim? Olha a gente rindo, se reconhecendo aí. Será que a gente encontra essa inimizade dentro da nossa família, dos parentes? Parente dá, assim, 3 dias de palestra, como exemplo, né? 3 dias aqui a gente pode ficar falando dos parentes. Olha, isso justifica muitas vezes o recém-nascido que vem naquele lar, né? Com aquele laço mais estreito, que facilita mais a nossa reparação dentro do lar. É muito mais fácil, porque pela proximidade, pelo tempo junto. Quando o bebê recém-nascido é colocado nos braços do pai e chora, berra, sem motivo nenhum, volta pro colo da mãe e fica felizinho. Vai pro colo do pai, berra, faz escândalo, volta pro colo da mãe felizinho. O que é isso? O bebê está ainda registrando as questões, as pendências que ficaram de vidas passadas. Olha aí o exemplo. E aqueles parentes que por divergência política, religiosa, time de futebol, cancelam os outros no grupo familiar do WhatsApp? Quem não? Quem não, né? Levanta a mão. Difícil, né? São esses exemplos aí que a gente podia dizer, né? Ou aquele que, em qualquer lugar, pode ser no centro espírita, não nesse, pode ser no trabalho, né? Em sociedade, que a gente passa assim do lado da pessoa e de repente a gente ouve essa expressão, né? Meu santo não cruza com o do fulano. Porque a gente registra a aversão que está lá. Ali está a nossa oportunidade. Então não é para fugir, sair correndo do fulano que o santo não cruza, não.
É para se esforçar para resolver a pendência lá com aquele fulano que o santo não está cruzando, viu? Dentro de casa também, aquele filho rebelde, respondão, que tudo cria caso, que não obedece, que fica ali, parece que nasceu para te perturbar, para te... Você está rindo por quê? Você é nova para ser mãe, então é a questão da filha ali, para se reconhecendo. Sabe aquele filho que fica ali, parece que está tentando a mãe ou o pai? Não adianta mandar ele fazer lá no exterior um cursinho fora. Não adianta não, gente, porque não resolveu a pendência. Tem que resolver. E nessa vida aí de preferência, né? E os ocultos, inimigos ocultos, conhecemos? São aqueles, né, amigos que dão tapinha assim nas costas da gente, que a gente virou as costas, estão falando mal da gente. No ambiente de trabalho, estão ali, almoçam contigo, você deu uma descuidada, está indo lá querer puxar o seu tapete junto ao chefe. Existem? Não, né? Ninguém conhece esses casos. Não existem. E aí vamos passar para um outro. E os inimigos desencarnados? Aí sim, né? Olha lá. Vocês estão vendo direitinho? Esses são os desencarnados. Olha, o espírito, antes disso, o espírito tem uma justificativa para ser indulgente com os nossos inimigos. Sabe o que é? A gente sabe que esse estado de maldade, ele não é permanente. A gente não sabe disso. Essa maldade é devido a uma imperfeição momentânea. Então, o indivíduo, ele está equivocado. Mas em dado momento, ele vai se arrepender. Ele vai aprender. Ele vai se transformar. E ele vai passar a ser bom. Então, a gente tem motivo aí para ser indulgente, sim. Sabe o que é indulgência? É apesar dos defeitos, apesar das dificuldades. Não é negar, não é dizer que elas não existem, né? Não é fingir. Apesar, eu consigo ver no outro as virtudes, as qualidades que ele já conquistou. Né? Muito. Então, a gente está falando dos inimigos desencarnados. Então, a gente não pode esquecer deles não. A morte só livra a gente da questão física, material, tá? As questões pendentes, elas vão prosseguir. Podem passar séculos e séculos nessa mesma questão. O obsessor, aí o espírito acaba se tornando um obsessor do outro. O obsessor, ele vai buscar vingança se achando credor daquilo. E pode levar séculos, gente, vocês estão vendo? Séculos nisso aí, tá? No mundo lá invisível, eles manifestam a sua maldade e eles se valem de que o outro, que é o objeto da vingança dele, está aqui na matéria, está preso ao corpo, o que torna mais fácil esse processo de obsessão. Esse processo pode chegar aos níveis mais graves, que vocês já conhecem, a subjugação, que é o domínio da vontade, né, do outro, a possessão, que é o controle total do obsessor. A gente não pode esquecer também de mencionar a obsessão simples, que é aquela que a gente pega, igual pega resfriado, mas também se livra assim mais facilmente. E a fascinação, que é quando a gente tem uma certa dificuldade em saber o que é realidade, o que não é, a gente fica meio na ilusão, né? Então o Espiritismo traz uma utilidade prática para esse perdão, né? E também vamos dizer os tipos de obsessão que acontece. É do desencarnado para o encarnado, né? Essa que é mais comum, que a gente acha que está sempre obsediado pelo desencarnado. Mas vocês sabiam que o encarnado também obsedia o desencarnado? Que o encarnado obsedia o encarnado também? E que o desencarnado também obsedia o outro desencarnado? Então, olha, gente, tem obsessão para todos os grupos, né? Para todos os tipos. Se a gente não quiser andar acompanhado do obsessor, tem que prestar atenção, não criar inimizade e tentar desfazer as inimizades que já criamos, né? Porque a gente ainda está aí nesse processo de se autodescobrir, de entender
mais equivocado, né? De se transformar, enfim. Então, vocês entenderam tudo isso? E por que Deus, então, permite essas questões de obsessão? Será que é por maldade? Ele quer ver essa obsessão? Não, né, gente? Deus é muito bom. Ele permite, porque é mais uma oportunidade da gente aprender a desenvolver a indulgência, a benevolência e o perdão. Simples assim. Quando Jesus, então, ele nos recomenda reconciliarmos com o adversário no caminho mais rápido possível, ele não está falando isso só para eliminar as discórdias durante a nossa existência atual, não. Ele está falando isso para que essas discórdias também não vão para existências futuras, né? Se a gente repara agora, resolve agora, elas não prosseguem, não ficam aí milhares de anos para serem resolvidas. Vamos adiante. Olha, no versículo 38, Jesus vai dizer: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A gente conhece essa expressão, né? É recente? Não. É da época de Jesus, né? Tem gente que defende ela até hoje, né? Olho por olho e dente por dente. Na época de Jesus, se vingar era um direito, era legal. A lei permitia. Por quê? Porque antes dessa permissão existia uma barbárie. Então, para conter essa barbárie, criou-se uma lei que permitia a vingança. Mas esta vingança ela era, quase um trava-língua isso, né? Ela era limitada ao mal sofrido. Vamos entender? Antes da lei era assim. Vou usar a nossa amiga de novo. Ela nunca mais vai assistir uma palestra minha. A amiga ia lá na minha casa e roubava um animal. Ela está com vergonha, acho que eu vou passar para a senhora. Vou liberar o anjo da guarda dela, ela nunca mais vai assistir. A amiga, então, ia lá na minha casa e roubava um animal meu. Eu ia lá na casa dela e matava a família dela toda. Era barbárie, era assim. Essa lei, então, veio dizer o quê? Se essa minha amiga aqui fosse na minha casa e roubasse um animal meu, eu tinha o direito de vingança, de ir na casa dela e roubar outro animal. A vingança era limitada ao mal sofrido. Se ela matasse um membro da minha família, eu podia ir lá e matar um membro da família dela. Ficou claro? Por isso, olho por olho, dente por dente. Naquela época, né? A gente, então, não ia além. Jesus, então, fala: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Aquele que fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Pausa. Gente, não é para esbofetear ninguém agora, tá? É para pensar e raciocinar aqui comigo. E a pessoa às vezes se empolga, né? Olha, para eu bater na face direita, quando eu faço assim com a minha mão, eu só consigo bater na sua face direita. Vou falar assim, né, meiguinha, porque senão é outra que não volta, daqui a pouco a palestra vai estar lá. Para eu bater na face esquerda dela, eu tenho que bater, ó, tenho que dar uma bofetada com este lado da minha mão. Salvo que eu seja canhota, né? Mas vamos lá para a maioria. Então eu tenho que bater, ó, com esse lado da mão. Bater com essa parte da mão era um gesto de repúdio na época em relação ao outro. Era desonroso para o outro, de acordo com a lei rabínica, e implicava em dupla penalidade. Então, não resista ao homem mau. Compreenda que ele está equivocado. Não resista, não se vingue, não faça a mesma coisa. Durante tanto tempo, a gente ouviu os pais ensinarem aos seus filhos o quê? Se você for para a escola e o coleguinha te bater e você não revidar, todo mundo balançando a cabeça, né? Quando você chegar em casa, você vai apanhar. Por quê? O revide, se você não revidasse, era considerado fraqueza. Não era assim?
ser considerado virtude, evolução. Porque quando eu não revido, eu já entendi que o outro está equivocado. Então eu não vou me igualar ou me rebaixar, já que eu já estou mais evoluído e já tenho esse entendimento, eu não vou me igualar nem me rebaixar a ele. Olha a diferença, gente. E até hoje tem gente que ainda educa assim. Levou, bateu. Eu não levo, se não foram para casa. O que fizer comigo, eu estou fazendo igual, eu revido, né? Porque assim eu provo que eu sou forte. Não vou falar outra palavra não, porque a gente vai entrar em polêmica, né? Assim eu mostro que eu sou forte. Não vou dizer nem que é homem, nem que é mulher que está falando isso. Assim eu mostro que eu sou, que eu consigo enfrentar, né? Sou uma pessoa forte. E não é verdade. Assim eu mostro a minha fraqueza. Eu mostro que eu ainda não evoluí, que eu ainda estou no equívoco. Que ainda estou no equívoco. Lá nas instruções dos Espíritos desse capítulo, vai tratar sobre vingança, ódio, né? Vai dizer o seguinte, que o duelo e a vingança são vestígios, costumes da época selvagem, lá no início da era cristã. Se você odiar como eles vos odeiam, não valeis mais que eles. O sacrifício de amar aqueles que vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que nos torna superior a eles. Vou contar uma história do homem do carvão. Já contei. Alguém que está aí no fundo, dá uma voltadinha aí no Vou contar a história do menino do carvão, que eu já contei aqui, mas vamos lá. Quem já ouviu, faz de conta. O menino, Luizinho, não tem nenhum Luizinho, né? Porque, senão, gente, sem brincadeira, numa prova você vai estar vazio. O Luizinho chegou em casa muito bravo, porque o Miguel, não tem o Miguel, certo? Porque o Miguel estava infernizando ele na escola. Então ele chegou em casa enfurecido, falou para o pai, olha, o Miguel me encheu muito, eu estou com muita raiva dele. O pai então pegou a mão do, como era o nome do menino que eu dei? Batizei ele, Luizinho. Pegou a mão, só para ver se vocês estão prestando atenção. O Luizinho foi lá, pegou a mão do Luizinho, levou lá no quintal. Tinha um lençolzinho branco lá, com um saquinho de carvão. Ele falou, olha, você não está com raiva? Pega esse carvão e joga nesse lençol, como se ali tivesse o Miguel. O menino não entendeu muito bem não, mas começou a jogar. Jogou um saco inteirinho de carvão naquele lençol. Quando ele terminou, ele estava mais aliviado, porque já tinha posto, né, a raiva dele para fora. Ele falou, pai, estou feliz. Eu sujei o lençol todinho. Era o Miguel que estava ali. Aí o pai falou, meu filho, vem cá um instantinho. Vamos olhar aqui no espelho. Quando o menino olhou no espelho, o menino estava que ele só viu o branquinho do olho dele, coberto de carvão. O pai então falou para ele, você viu, meu filho? A sua raiva sujou lá o lençol um pouco, mas quem ficou tomado pelo carvão foi você. Assim acontece quando a gente tem o sentimento de raiva, de ódio. Quando vem aquela onda assim, que sobe e a gente não consegue nem controlar, aquela descarga de adrenalina, quem é tomado por ela? É o outro para quem eu dirigi essa raiva? O outro está recebendo essa descarga? Somos nós, os primeiros que vão sofrer com esse sentimento. Isso desequilibra a gente? Desequilibra. E quanto mais vai desequilibrando, o que faz com a gente? Vai abrindo portas para as doenças. Instalar as doenças. Então, não ter o sentimento de ódio beneficia o outro ou beneficia primeiro a mim? Eu sou a primeira beneficiada. Então, até por uma questão assim, né, de bem-estar, gente, vamos maneirar com essas questões aí do ódio, né? Eu sou a primeira beneficiada, olha, não a vingança. Vai falar do amor e do ódio. Vai dizer o seguinte, o sacrifício de amar aqueles que vos perseguem é difícil,
mas é exatamente o que faz com que a gente se torne superior a eles. O ódio que brota nos torna, então, nos prejudica em primeiro lugar. Vai dizer o seguinte também, que o ódio ele não é contrário ao amor. O que é contrário ao amor? É a indiferença. O ódio é o amor que adoeceu. Quando esse amor não está doente, a gente encontra um amor aqui no nosso planeta quase incondicional. E sabe qual é o exemplo que a gente pode dar nesse caso? Vocês sabem. Qual é o exemplo? É daquela mãe que está lá na porta do presídio no dia da visitação, que o filho dela pode ter cometido o pior crime do mundo, mas ela está lá, amando aquele filho, perdoando aquele filho, levando para ele um sentimento de amor, a esperança de dias melhores, né? Então, pessoal, nada de ódio também. Seguindo, aquele que pleitear contigo para tomar-te a túnica, oferece-lhe um manto. A túnica era uma peça de roupa. Jesus usava túnica, com cordão para amarrar, né? E o manto, o que era? Manto era usado para proteção contra o frio. E era uma peça protegida por lei. Roubar, pegar um manto, era considerado furto, tinha pena, tá? Se alguém te obrigar a andar com ele 1000 passos, caminha com ele outros 1000. Era costume lá na época de Jesus, os romanos subjugavam os judeus, tá? E como atos de humilhação, eles podiam fazer com que os judeus fossem usados como escudo humano e como mão de obra. Então, Jesus passou por essa situação. Jesus estava com... Sou eu que vou explodir? Não. Jesus estava lá com os apóstolos e os seguidores e encontrou com os soldados romanos. E eles fizeram valer o seu direito. Falaram, toma aqui as minhas coisas, pode carregar. Debochando, pegaram os capacetes e foram colocando na cabeça deles, inclusive na cabeça de Jesus. Os apóstolos, os discípulos vendo aquilo, correram até Jesus. Não, a gente leva para você. Jesus falou, não, eu vou levar. E assim fez. Quando terminaram lá os 1000 passos, os soldados, então, acostumados àquilo, falaram, vamos pegar as coisas para seguir o nosso caminho. Jesus falou, não. Surpreendeu eles dizendo, não. Vamos caminhar com eles até o destino final deles, né? E se perguntarem alguma coisa, digam que a gente ofereceu. Quantas vezes na nossa vida a gente caminha 1000 passos com o outro para aprender a ser benevolente, indulgente e para perdoar? Já pararam para pensar nisso, gente? Que a gente às vezes caminha um longo caminho, uma estrada bem longa com aquele que está ao nosso lado para aprender essas coisas. Então a gente não tem que se revoltar, não. A gente tem que pensar na utilidade das situações pelas quais a gente está passando. Diz ainda, dai o que pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Procurado por alguém que precise de você, não se vingue, não façam com aquilo que fizeram contigo. Quantas vezes na nossa vida a gente passa por situações que a gente espera que aquela tal pessoa, agora olhei para o Senhor, nos ajude, mas a pessoa não corresponde exatamente àquilo que a gente pensava, né? Quantas vezes? A vida dá uma volta, o tempo passa e aí a situação se inverte. E aquela pessoa que não nos ajudou da maneira que a gente esperava, está na posição de pedir o auxílio. O que a gente faz? Se vinga? Não. A gente tem que fazer o quê? Auxiliar. Não a vingança, né, gente? Amar os inimigos. Eu vou correr um pouquinho, porque eu quero falar uma coisa ainda para vocês, e senão não vai dar. Amar aos inimigos, nesse sentido da palavra, se a gente fosse olhar assim, a gente ia dizer que não é isso, né? Não é isso que Jesus está querendo dizer para a gente. Ele não está falando para a gente ter um sentimento, para a gente ter carinho,
para a gente acolher, para a gente colocar dentro da nossa própria casa os inimigos, da mesma forma que a gente faz com os nossos amigos. O que ele está dizendo para a gente é para a gente perdoar. A gente vai perdoar num primeiro momento como um pacífico, que é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, que é não devolvendo o mal que a gente vai receber. Um pouco mais evoluído, a gente já vai perdoar como um pacificador, que é aquele que devolve o mal feito como o bem. Percebem que entre a terceira e a sétima há uma escalada evolutiva, há uma diferença? O primeiro não faz nada, recebe o mal e fica quieto. O segundo já devolve o mal como o bem. Então é isso que a gente vai fazer. Quem procura vingança se coloca abaixo do outro, né? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação máxima. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Eu quero muito ler um negócio para eles. Posso? Ai, que bom. Eu me boicotei, botei uma letra minúscula aqui, mas eu vou tentar ler direitinho. Caso do João L, vocês conhecem esse caso? Do menino de 6 anos? A morte foi brutal desse menino. Aconteceu no subúrbio do Rio, 7 de fevereiro de 2007. A família sofreu um assalto à mão armada. Na frente estava a mãe, que se chama Rosa. Ao lado estava a filha, que se chama Aline, de 13 anos, e atrás estava então João L. Os assaltantes chegaram, mandaram elas saírem do carro, assalto à mão armada, elas saíram, ambas conseguiram sair. A mãe então deu a volta para tirar o filho, que estava preso ao cinto, e não conseguiu. Os assaltantes, na sua frieza, arrancaram do carro, arrastaram esse menino, preso pelo cinto, por 7 quilômetros. Arrastado por 7 quilômetros. Esse trajeto durou 10 minutos. As pessoas na rua gritavam, pedindo que eles parassem, e eles seguiram adiante. Isso gerou, gente, uma comoção absurda no país nessa época. Eu não era nascida, mas vocês com certeza eram. Foi uma comoção. 2007, poxa, você não boazinha, não. Gerou uma comoção danada. E por conta disso, os 5 foram presos. Tiveram penas aí que variaram entre 39 e 45 anos. Tinha um menor que teve lá uma prisão, uma medida, né, socioeducativa, ficou 2 anos preso, semiaberto 3, enfim. Mas essa prisão só aconteceu porque o pai de um dos assassinos identificou ele, falou que era ele. Olha só. Ele conta também, o pai, eu não sei agora se foi desse mesmo, mas o pai de um deles conta que ele ficou revoltado com o crime do filho, mas que pessoas, a população, estava apedrejando a casa dele. E ele então disse que um erro não justificava o outro. Um repórter ficou chocado quando esteve na casa dessa família e viu a fé dessa mãe, que inclusive disse que ela acreditava, ela tinha certeza que João Hélio não sofreu naquele processo. Isso aqui que eu queria ler para vocês. Essa família recebeu uma mensagem psicografada deste menino no centro do Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro, que essa família frequentava. E olha o que está escrito nessa psicografia. Prestem atenção que é muito bonito. Nasci na Gália, no ano 22 a.C. e desencarnei na Líbia no ano 20 da era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões que estava na Líbia, Núbia. Como governador de Alcadrim, me comprazia atrelar na minha biga, puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos e velhos, que eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Biga eram os carrinhos assim pequenos, a pessoa ficava em pé, tinha um cavalo e ele amarrava as pessoas, crianças e tudo atrás e ia arrastando, tá? Os corpos se despedaçavam
E eu era exaltado pelos meus pares. Os pares, né, as pessoas lá, ficavam felizes com aquilo. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levada a um estado de total animalidade por 1500 anos, quando servos de Maria me resgataram. Olha o trabalho aí, né, de Maria e seus assistentes lá no plano espiritual de resgate, né, nas profundezas abissais. Sendo levado a outro plano, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. E compreendi os horrores que cometi. Olha o arrependimento. Que tristeza, Deus. Por 300 anos, estão somando aí? Permaneci em preparo para a reencarnação e pedi a graça de receber para desencarne o mesmo destino dado por mim aos outros. Ele pediu para reparar exatamente aquilo que ele tinha feito os outros sofrerem. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal tiranizado por mim, olha o perdão, me recebeu como filho, me aceitou, reencarnei. Agora, em comoção generalizada com o irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai ter me atendido, dando destino igual a que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz, resgatei um pouco do meu passado, outros momentos virão, confio em Deus. Titus Aélios. Li isso para vocês, a gente fica até arrepiado com a história, para que a gente perceba que nós não sabemos de absolutamente nada, né? Desconhecemos por completo todas as situações que nos chegam. Então, o que nos cabe fazer? Somente nos cabe, gente, seguir os ensinamentos de Jesus. A gente precisa muito, para ontem, é urgentíssimo a gente se transformar. Ter essa transformação moral tão necessária, tão importante no nosso processo evolutivo. Não julguemos, não façamos como os pecadores fazem, né? Que sejamos realmente os seguidores de Jesus, fazendo valer a sua experiência aqui na Terra quando Ele esteve entre nós, fazendo valer o seu exemplo e esses ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou, tá bom? Muita paz a todos, espero que a gente saia daqui hoje com uma outra visão sobre amar os vossos inimigos, tá? Senão não fiz direito aqui a cumprir minha tarefa, né? Muita paz.